Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. A Bíblia diz assim, ora, Atos 9:10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver, e a seguir se levantou-se e foi batizado. Irmãos, a maneira que Deus fala com Ananias é impressionante. Ele diz, vai na rua chamada Direita, procura pela casa de um tal de Judas, pergunta por um tal de Saulo, apelidado de Tarso. Irmão, se Deus sempre falasse comigo com esses detalhes, o problema de Ananias não foi duvidar que era Deus. A resistência de Ananias, ele tanto sabia que era Deus, falou, Senhor, nós dois sabemos quem é esse cidadão. Isso não presta, meu Deus. Isso não é flor que se cheire. O Senhor sabe o que ele veio fazer aqui. Ele veio prender acretaiado. O Senhor quer me jogar na boca do lobo direto? O Senhor diz, não, ele é um instrumento escolhido. Eu vou te usar na vida dele. Então, Ananias vai bater na porta da casa do cara, né? Se toda vez, querido, que Deus falasse com a gente fosse desse jeito, nenhum de nós teria dúvida. Agora, há algumas coisas, querido, a respeito dos dons. Avança comigo para Atos 11:27. Que eu quero que você veja a natureza simples da operação dos dons. Há momentos, querido, obviamente, onde vão ter manifestações espetaculares. A Bíblia diz em Atos 19:11 que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Eu gosto de uma frase que eu li num dos livros do Kenneth Hagin, ele disse, se tem milagre extraordinário é porque tem milagre ordinário. Tem milagre comum, tem coisa que é do dia a dia. E tem certos níveis, querido, que a gente não vê toda hora, né? Em Atos 11:27, a Bíblia diz assim, naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. O que você imagina com dava a entender pelo Espírito? Irmão, não me parece que ele estava sendo totalmente claro. Não me parece que ele estava sendo tão detalhista. Ele até explica quando foi que a fome se cumpriu, né? Diz, olha, aconteceu, foi nos dias de Cláudio, tal. Se você avançar comigo lá para Atos 27, versículo 9, você vai ver Paulo com o que eu gosto de chamar desse testemunho interior do Espírito Santo. Atos 27, 9. Paulo está viajando no navio, na condição de preso. Ele apelou para César, para ser julgado por César em Roma. E ele está numa viagem indo para Roma. E num determinado momento da viagem, o versículo 9 diz assim, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo dizendo, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Então Paulo chama a turma e diz, gente, vejo, apesar do verbo ver, Paulo não está dizendo que ele estava enxergando de fato uma coisa com os olhos, uma visão. É uma forma dele dizer, eu antevejo, eu percebo, eu concluo que, ou numa linguagem que o crente gosta, estou sentindo que esse negócio vai dar trabalho. Agora, Paulo só está sentindo.
O centurião vai checar com o piloto do navio, com o dono do navio. Os caras, né, já enfrentamos tempestade pior, vamos tirar de letra. Paulo diz, gente, esse negócio vai dar rolo, né? A viagem vai ser danosa para o navio, para a carga e para as nossas vidas. O que acontece depois? Eles de fato entram numa tempestade e o versículo 18 diz que eles aliviaram o navio, quer dizer, o dano da carga já tinha acontecido, foi embora. O fim do versículo 20 diz que dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Então 21 diz, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, e eu brinco aqui, ele fez o papel da esposa no casamento, quando diz, eu te falei, eu te disse, você não me ouviu. Ele diz, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá diante de nós, mas somente o navio. Irmão, o que Paulo diz no início? Vai ter dano para três coisas, o navio, a carga e nossas vidas. Então, nesse momento, quando a turma está vendo que Paulo está certo, já tinham perdido a carga, o navio já está para ir para o Beleléu, e eles imaginam, nós vamos tudo morrer. Mas Paulo diz, gente, eu quero falar para vocês ter bom ânimo. Por que ele está dizendo para eles ter bom ânimo? Vamos ler. Nenhuma vida se perderá. 23. Porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo como me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar numa ilha. Irmão, nessa revelação, Paulo tem detalhes impressionantes. Ele sabe até onde vai ser o desfecho, nós vamos parar numa ilha. Né? Por quê? Há uma diferença, querido, entre a revelação que vem por meio do testemunho interior e a que vem por meio de uma visão. Normalmente, quando Deus fala por meio de visões, o nível de detalhes do que ele está falando é sempre muito maior. Agora, o testemunho interior, querido, muitas vezes eu digo que você tem uma revelação vaga. Paulo enxergou o problema nas três áreas, mas quando hoje aparece, ele explica. A vida de vocês vai correr severo risco, mas não vai perder. Deus tem livramento, Deus vai te usar, Paulo, para ganhar todo mundo. Então, esse nível de revelação ele não tinha no início. Agora, deixa eu te dizer algo, querido. Eu me lembro de uma ocasião, eu estava em Londrina, era assim meu primeiro aniversário de casamento. Estou casado há 17 anos, esse foi, então já há 16 anos atrás. Tinha uma igreja me convidando para ir pregar num acampamento de jovens, mas era o fim de semana do meu aniversário de casamento, que caía no domingo. Então eu ficava dizendo, não vou, não posso, não quero, no fim de semana não dá, né? E meu aniversário, não, mas seu aniversário de casamento é domingo na hora do almoço o senhor já está liberado. Eu falei, gente, não adianta, não é só um aniversário de casamento, é o meu primeiro. Esse fim de semana eu vou tirar com a minha esposa, né? E eles insistindo. Um dia minha esposa viu eu falando no telefone. E ela falou comigo, eu estava pensando aí na sua conversa com eles. Na época, em Guarapuava, onde a gente morava, a gente não tinha shopping, não tinha cinema. Né? Hoje parece que já tem cinema lá, né? E eu só queria provocar a turma de lá, tá, irmãos? Perdão. A minha esposa falou, olha, a gente também não está com grana para sair passear, para fazer nada. Ela disse, de repente, a gente pode unir o útil ao agradável. Você abençoa essa turma até o domingo de manhã. Aí depois a gente vai, né, para um hotel, a gente passa o dia junto, a gente vai para um shopping, a gente pega cinema, e a gente tem uma diversão e um passeio que a gente não vai ter aqui. Eu falei, o problema, amor, vai ser parar no domingo de manhã. Ela falou, mas o evento acaba domingo de manhã. Eu falei, mas se souberem que nós vamos ficar na cidade, eles vão querer no culto da noite. Minha esposa inocente falou, é só falar não. Eu falei, amor, eu conheço a raça. Esses pastores não são fáceis, mas... Acabei acertando, falei, olha, só até o domingo de manhã. Não, amém, glória a Deus, aleluia. Mas foi um mover de Deus aquele acampamento, foi um negócio assim tremendo. Aí, domingo, na hora que a gente está almoçando, com as malas já dentro do carro para sair, eu falei para aquele, daqui a pouco os pastores vão vir sentar na nossa mesa, agradecer a gente, né, dizer que foi uma benção. E eles vão dizer o seguinte, já que vocês estão na cidade, aquele não, mas você já deixou combinado. Falei, fique assistindo. Irmão, não demorou muito, vem os pastores, sentam na nossa mesa. Aquele me olha com a cara de será. Eu,
Eu disse, pastor, muito obrigado, foi uma bênção você ter vindo esse tempo, amém. Graças a Deus já acabou, né? Pois é, a gente soube que o senhor vai ficar na cidade. Eu falei, estou indo para o hotel comemorar meu aniversário de casamento. E a gente queria saber se o senhor não pode pregar no culto à noite, lá na nossa igreja, na cidade. Eu falei, não posso não. Né? Mas pastor, um dia tão especial como esse, o senhor não vai agradecer a Deus com a sua esposa? Eu falei, vou agradecer lá no hotel, não preciso ir na igreja agradecer. Né? Não, pastor, a gente quer muito, a gente foi tão abençoado, seria tão bom ter você lá. Eu falei, já dei, né? Até o domingo de manhã era o combinado. Pastor, você não precisa nem chegar para o louvor, o senhor chega na hora da pregação, não precisa nem fazer apelo. Nós assumimos depois, né? Eu falei, gente, não vai rolar, né? Eu quero levar essa gata para jantar, mas pastor, jantar romântico depois das 10, dá para o senhor ir no culto, e aquela pressão, né? E eu dizendo não, mas aquela pressão, e eu vi que de repente minha esposa deu uma amolecida. Ela falou, olha, Luciano, eu não tenho problema de ir no culto, se é a hora que eles estão falando, dá para a gente aproveitar ainda o hotel, dá para a gente passear, nós temos uma segunda-feira. Ela falou, desde que você prometa não ficar orando com as pessoas. Eu falei, você vai amolecer mesmo, você vai deixar eles saberem assim que a gente tá fácil, eles deram risada. Eu falei, eu não vou chegar na hora da pregação não, eu vou pro louvor, vou adorar a Deus, mas é o seguinte, eu prego e eu vou embora, eu não vou orar com ninguém. Não, combinado e tal. Aí na hora de começar a pregar, ainda falei, irmãos, hoje é meu primeiro aniversário de casamento, vovó. Eu falei, então eu queria pedir algo para vocês, como eu estou programado levar essa gata para jantar depois do culto, pelo amor de Deus, não me peça oração depois. Assim, mais enfático era impossível. Então pensei, agora está garantido o negócio. Mas estou no meio da pregação, eu sinto a unção de cura vindo sobre mim. Pensei, ai. Parei um pouco a pregação, falei, Senhor, se o Senhor quiser, eu oro agora mesmo. Não preciso nem pregar mais. Morrendo de medo daquele negócio demorar. Mas eu não tinha direção de Deus, eu não sabia o que fazer com aquilo. Pela falta de saber o que fazer, voltei a pregar, fui acelerando para terminar antes. No final, falei, se eu quiser, eu oro com todo mundo, uma vez só. De novo, não tinha aquela direção, nada. Terminei. Quando terminei a minha parte, logo os pastores encerraram o culto. Ninguém veio me pedir oração depois, graças a Deus. Só uma irmã que veio dar um testemunho. Se eu achar que dá tempo, eu conto isso à noite. E nós saímos. O pastor falou para mim, olha, perto do hotel onde vocês estão, tem um restaurante muito bom. Ele perguntou, você já tem certeza de onde vai jantar? Eu falei, ainda não escolhi. Ele falou, tem um restaurante muito bom, um dos melhores da cidade, tem a facilidade de estar perto do hotel, você pode deixar o carro lá. E ainda tem um facilitante que tem um irmão nosso da igreja que trabalha lá, ele é maître, ele está lá hoje de serviço, ele nem veio no culto. Eu falei, então tomei a liberdade de ligar, reservar uma mesa, né? Se o senhor aceitar ir jantar lá, nós ainda queremos pagar o seu jantar. Eu falei, considerando essas facilidades todas, ele num cara duro, quebrado na época, irmão, aí eu fui ainda ganhar o jantar, amém, vamos lá. Aí deixei o carro no hotel, mas no caminho falei, Kelly, não estou entendendo. Como diria o bom paulista, não estou entendendo. Eu falei para ela, a unção de cura veio sobre mim no culto, mas não sei o que fazer. Deus não me deu uma direção, não era para orar na hora, não era para orar depois. Pensei, alguém vai me pedir oração, também ninguém pediu. Eu falei, eu estou indo embora e a unção está comigo ainda, não sei o que fazer. Eu lembro que minha esposa falou, se você não sabe o que fazer, nem eu. E ficou por isso, deixamos o carro, fomos para o restaurante, me identifiquei, o médico que atendeu a gente, não deixou nenhum garçom, ele mesmo cuidou da gente e tal. Fizemos o pedido, veio a comida que era muito boa. A gente ali, eu digo que 2/3 da noite foi uma maravilha. Nós, os dois pombinhos, curtindo o nosso momento. Até que uma hora o maître aproxima da mesa para perguntar se está tudo bem, se a gente precisa de algo. Aí começou a torcer um negócio dentro de mim, de um lado para o outro. Não era uma diarreia, tá, irmão? Sei que alguns estão nessa crise aqui esses dias, mas não era esse tipo de movimento. Eu sentia a unção de Deus em mim, e eu sentia que Deus queria me usar na vida do cara. E eu falei, Deus, aqui não. Irmão, já fiz muita bagunça em restaurante, você não faz ideia. Já dei muita palavra profética, revelação para estranho, orei para o enfermo, já fiz muito almoço e janta virar culto. Eu pensei, Deus, aqui não, esse é o primeiro aniversário de casamento. Eu não quero minha esposa lembrando dessa comemoração, que o negócio vira um culto. Né? Eu falei, esse é o nosso momento. Eu falei, eu te dei o fim de semana todo. Era para esse negócio ter parado domingo de manhã, já dei o domingo à noite, agora não. E eu comecei a lutar com aquilo, não quero nem saber o que é, não. Mas aquilo começou a me incomodar muito. Eu não via a hora de ir embora. Né? Eu cheguei a dizer, amor, aqui eles têm, aquela ainda estava jantando, não tinha terminado. Falei, aqui eles têm aquela sobremesa que você gosta. Se você quiser, eu posso até ir pedindo. Ela me olhou e disse, que indelicadeza, meu amor.
Eu nem terminei de comer ainda. Falei, não, mas até fica pronto e chegar, você já terminou, engata uma coisa na outra, a gente se manda logo daqui. Ela falou, não estou entendendo sua pressa, vamos curtir o momento. Eu pensava, curta você, que a minha curtição acabou. Né? Eu numa luta com aquilo, e de repente, cada vez que o maître chegar perto, aquilo pior. Eu comecei no meu espírito a entender que o negócio não era com ele, era com a mulher que ele amava. Até aí, querido, eu não faço ideia, né? Se Deus está falando de uma namorada, de uma noiva, de uma esposa, se é um cara que estava juntado, eu não sabia definir a natureza do relacionamento. Eu só sentia que o negócio tinha a ver com a mulher. Mas eu relutei, falei para Deus, não vou. E fiquei firme na minha teimosia, até esse cara, no final, trazer a nota para eu assinar. Quando ele me trouxe a nota, eu assinei que eu ia embora. Eu pensei, não custa fazer uma pergunta. O jantar já terminou. Aí criei coragem. Olhei para a mão dele, vi uma aliança, isso às vezes não quer dizer nada, mas deduzindo que era casado. Perguntei para ele, tentando fazer a checagem profética, a conferência, né? Está tudo bem com a sua esposa? Imaginei, ele vai abrir o coração, sabe que eu sou pastor, a gente ora, pronto, Deus me usa. E ele falou, tá tudo bem. Na hora que ele falou, tá tudo bem, não sei te explicar a irritação que me deu. Dentro de mim foi assim, foi muito rápido, mas eu estou a noite inteira lutando com Deus, porque eu não quero que Deus me use na vida desse cara. Ao que eu dou um espaço, uma chance, ele me corta fora desse jeito. Foi um negócio instantâneo minha reação. De novo estou destacando a carnalidade, que nem a hora da pamonha. A hora que ele falou, tá tudo bem, eu falei, não tá. O jeito já que eu falei, minha esposa já regalou os olhos. Ele olhou para mim, tá. Eu falei, não tá. Tá, não tá. Eu falei para ele, você quer? Rapaz, eu sou homem de Deus, falei para ele. Eu preguei lá na sua igreja hoje, você não estava lá porque estava de serviço, homem de Deus. Eu falei, você quer que eu seja específico a respeito do problema da sua esposa? E outro dia alguém falou, mas pastor, o senhor falou isso assim na fé ou no blefe? Eu falei, um pouco de cada. Eu achei que se eu desse um aperto, ele ia recuar, ia falar alguma coisa. A hora que eu falei, você me olhou com a cara assim de, então seja. Só que até aí, irmão, eu não sei nada a respeito do problema dela, absolutamente nada. Mas aquilo que eu falei, quando você diz para Deus, fala que o teu servo ouve. Enquanto eu estava relutando, irmão, eu não entendia. A hora que eu falei para ele, você quer que eu seja a respeito específico? Irmão, eu brinco que foram os segundos mais longos da minha vida. Mas eu me joguei, falei, fala, Senhor, que o teu servo ouve. De repente me veio uma palavra de conhecimento tão clara, eu me vi falando para ele. Eu falei, faz meses que você e sua esposa estão indo a Deus todos os dias, ao altar de Deus em oração juntos, vocês dobram os joelhos juntos para orar pelo estado de saúde dela. Como é que você pode me dizer que está tudo bem? Aí na hora foi a vez dele arregalar o olho. Né? Ele falou, não, realmente, eu não entendi, né, por que na hora ele desconversou, mas ele, nessa hora que eu falei isso, ele falou assim, não, na verdade eu estou até aqui muito preocupado, amanhã é assim o dia D, minha esposa vai fazer alguns exames, e em função disso, que a médica vai ter que tomar algumas decisões, ela está com enfermidade crônica, ele não me falou o que é, e ele falou assim, eu estou muito preocupado. Na hora eu interrompi ele, eu me vi falando isso, né? Aquilo pulou da minha boca assim. Eu falei, olha, quando você chegar em casa, acorde a sua esposa, diga para ela que um homem de Deus passou aqui no seu trabalho, para dizer que tudo que essa médica vai descobrir amanhã, é que ela está sendo curada hoje pelo poder de Deus. Aí aquela unção que estava comigo de cura desde a hora do culto, que eu não sabia para que hora era, essa é a hora que ela saiu. Não fez esse barulho, esse efeito especial do seminário. Mas eu imagino na minha cabeça ela dando uma curva assim, um racho de luz para trás, né? Acho que eu sou muito criativo. Mas foi a hora que eu senti que a unção foi liberada. Eu levantei, né? Tinha assinado a nota, falei para ele o que tinha que falar. E fiquei imaginando como é que um profeta sai de cena. Dei o braço para minha esposa, ergui a cabeça, saí todo metido. Desde a hora que eu comecei, aquele não falava nada. Nós fomos até o hotel, a pé. Cheguei, passei na recepção, peguei a chave, chamei o elevador, que demorou. A gente está subindo, estamos quase lá no nosso andar. Lembro até hoje, que é do meu lado esquerdo no elevador. Ela vira para mim, foi a hora que ela quebrou o silêncio. Ela diz, é tão fácil assim? Falei, fácil o quê? Você fala com o cara da vida dele, da mulher dele, tudo bem que ele no início desconversou, mas depois admitiu, mas disse que amanhã ela está curada. E se ela não tiver? Falei para ela, falei, meu amor, a primeira parte da palavra profética não deu certo? Ela falou, deu. Falei, por que você acha que a segunda não vai dar?
Aí ela fez uma cara assim de é mesmo, né? Eu falei, também, se não der, nós nunca mais voltamos aqui. Nunca mais vai ver a gente. A hora que eu falei isso, ela começou a rir. Ela falou assim, nossa, você estava passando uma segurança. Eu falei, segurança? Eu falei, meu amor, minhas pernas estão mole, tem um frio nas minhas costas, minha vontade de voltar lá no restaurante, pegar o telefone dele, ligar, e aí? Foi curada mesmo? Aconteceu ou não? Eu falei, eu estou desesperado. Aqui ele falou, você enganou até eu. Eu falei, enganei até eu. Sei que agora me fez esquecer isso tudo. Mas é aquele velho ditado, né? Descuspir para cima, cai na cara. Eu falei, nunca mais voltamos aqui. Um ano depois, irmão. Na verdade, faltava 2 dias para fazer um ano. Estava perto do 2º aniversário de casamento. Estou eu de novo em Londrina, participando de um evento com líderes da nossa igreja, né, que foram junto com a gente. Saímos, atrasou a ministração pela manhã, e a turma disse, aqui não for comer na igreja aqui, que a fila está muito grande, tenta ir num lugar próximo, perto, volta logo para a gente não atrasar muito. Então pegamos a turma toda, fomos todo mundo para o McDonald's, lá perto. Alguém, para agilizar, pegou o pedido de todo mundo, o dinheiro, foi no caixa, fez o pedido de uma vez só. Irmão, 5 minutos e nada do nosso pedido, a gente naquela pressa, né? Já tinha ido atrás de fast food para dar pressa. 10 minutos e nada, e os outros faziam pedido depois pegando. Tinha um irmão com a gente, um advogado, que eu brinquei que ele tinha o dom da briga, né? Ele foi lá e disse, começou a apertar o caixa. Cara, nós estamos um tempão aqui, os outros estão pegando. Não, é que o pedido de vocês é grande, de fato era grande. Tá, mas quando deu 15 minutos, aquele irmão perdeu a paciência. Né? E o caixa, a verdade, que ele não sabia explicar o que está acontecendo. Então mandou chamar o gerente. Aí vem o gerente não sabe explicar o que está acontecendo, discute com o gerente. Irmão, eu sei que a brincadeira chegou em 25 minutos e nada do nosso pedido. Esse irmão advogado falou, olha, eu sou advogado. Ele devolveu a nota e falou, cancela o meu pedido agora, devolve o dinheiro. Ele falou, nós não vamos esperar mais, não vamos perder tempo aqui. Quando ele falou isso, a turma me olha com a cara de perder quase meia hora aqui, agora até ir em outro lugar, achar outra coisa. Né? A gente ia perder muito mais tempo. Esse irmão falou, eu estou na carne. Esse negócio nem almoço de verdade, não é um lanchinho de nada. Se ele não disse que está na carne, ninguém ia saber, né? Ele falou, quer saber, eu vou para um restaurante de verdade. Ele disse, vou comer comida de verdade. Quem for comigo, eu banco a diferença. Que ia custar mais do que o McDonald's. Quem não for, perdeu o dinheiro. Simples assim. Quando ele falou isso, a turma me olhou, tipo, pastor, o chefe é você. Eu falei, gente, cá entre nós, isso não é almoço de verdade. Além de que eu e a Kelly estamos de carona no carro dele, né, amor? Tipo, nem ouse. Aí a turma, paciência, vamos almoçar, né? Aí entramos pro carro, saímos, eu estou pensando, esse irmão tem um bom gosto, tem a condição financeira, ainda está com raiva, vai pagar para todo mundo. Estou imaginando que restaurante que ele vai. Aí minha esposa começa a apertar minha mão, antes dele estacionar o carro. Eu brinco que marido e mulher sempre falam com código, né? Às vezes ela está sorrindo, ela está dizendo que linda, ela está dizendo, você vai se ver comigo em casa. E aquele começou a apertar minha mão, foi subindo aquele código Morse. Meu amor, olha só aonde nós estamos. E eu olho assim, ela me dá aquele sinal, olha para fora. O carro está estacionando na frente do restaurante de um ano atrás. Ela me olha com a cara, nunca mais voltamos aqui, é? Falei, calma, amor, muita calma essa hora. Falei, primeiro não quer dizer que não aconteceu. Falei, na hipótese de não ter acontecido, nem quer dizer que o cara trabalha aqui ainda, já faz um ano. Na hipótese de não ter acontecido e dele ainda trabalhar, ele pode não estar de serviço. Aquela vez era um domingo à noite, hoje é um sábado à tarde. Mas eu entrei, irmão, numa agonia, pensei, a hora da verdade. Já entrei olhando para o lado dos garçons, procurando, não vi o maître, graças a Deus, sentei de costa para o lado dos garçons. Veio a comida, eu fui consolado, esqueci disso tudo. No final do almoço, uma mão me toca no ombro. Quando toca, eu olho o próprio. Está lá o irmão em pé do meu lado. Tudo bem, pastor? Eu tudo. Eu te vi desde a hora que o senhor chegou, mas não queria atrapalhar. Quando não queria atrapalhar, eu pensei, vem bomba. Mas aí mudou o tom da conversa. Eu falei, mas como são as coisas de Deus, né? Agora há pouco eu olho pela janela, para o lado de fora, para a rua. Quem que eu vejo passando? Minha esposa. Nunca vem para o centro da cidade, muito menos para esses lados. E não aguentei, saí correndo chamar ela. Falei, meu amor, vem cá, você tem que conhecer aquele homem de Deus que deu aquela palavra o dia que você foi curado. Quando ele falou, já fiquei em pé, Pai do Senhor. Sou eu mesmo. Apresentei minha esposa, falei, ó, testemunho ocular, estava aqui, ó, ela viu tudo. Mas eu achei o máximo, né, aquela história. Na hora que eu saí, eu estava tão contente, falei, Deus, que bom, né, ter sabido que esse negócio foi desse jeito. E o Espírito Santo começou a falar comigo. Ele disse assim, eu te trouxe aqui, para te mostrar o que aconteceu aquele dia. Sabe, querido, algo que Deus me fez entender, e nós precisamos compreender isso. Deus não é como Davi, que manda um Urias para a linha de frente para morrer.
Quando Deus envia eu e você, querido, Ele tem um compromisso conosco. O Senhor me falou aquele dia, eu te trouxe aqui para que você soubesse, quando eu ponho uma palavra na sua boca, eu vou honrar, eu vou fazer cumprir, que você não precisa ter razão nenhuma para temer o cumprimento ou não daquilo que eu te mando dizer. E na hora que Deus começou a falar aquilo, eu fiquei empolgado. E o Senhor falou, eu quero que você, ensine essas coisas. Quando você estiver falando sobre os dons, ensine as pessoas a confiar em mim. Romanos 12 diz, aquele que profetiza faz segundo a medida de fé. Querido, nós precisamos acreditar que Deus não está de brincadeira com a gente, que Deus não está jogando a gente no arapuca, que Deus vai honrar aquilo que Ele se propôs a fazer quando mandou a gente falar. Você pode dizer amém? Mas a hora que aquela frase diz, eu te trouxe aqui, eu falei, então, aquela bagunça toda do McDonald's, tinha o seu dedo por trás disso? O Senhor disse, eu precisava te tirar de lá e te trazer para cá. Irmão, quando a Bíblia diz em tudo dai graças, a gente tem direito de reclamar de nada. Há um Deus no controle de todas as coisas. Amém? A gente precisa aprender a confiar que Ele vai conduzir, isso tudo. Mas a sensação que eu tive aquele dia, diante do Maître, era uma coisa muito vaga, querido. A princípio, é a mulher que ama, que eu não sei se é casado, mas essa coisa de fazer como Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Essa coisa de dar o passo, querido. Eu vou te dizer algo. Eu falei que Jesus movia nos dons do Espírito, não como Deus. Em João 4, isso é minha opinião, que eu vou falar agora, não vou pôr como doutrina bíblica, minha opinião, uma doutrina lucianiana, pronto. Jesus chega para aquela mulher samaritana no poço de Jacó e diz assim, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher olha para Jesus e diz, não tenho marido. Ela diz, não tem marido para chamar. Jesus diz, isso você disse com verdade, porque você já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é marido. Você está certo em dizer que não é marido. Agora, se Jesus disse que não é marido, a pergunta é, por que no início Ele chamou de marido? Você já parou para se perguntar nisso? Outro dia alguém falou, não, vai ver, está jogando um verde para colher maduro. Mas isso não é do perfil de Jesus. O problema, querido, é que muitas vezes a gente não olha Jesus como um homem. Eu acredito, minha opinião, só uma opinião, que naquele momento o Espírito Santo traz no íntimo de Jesus como homem o testificar de que Deus vai fazer algo não só na vida da mulher, mas tem a ver com a mulher e com a pessoa com que ela vive. A coisa mais natural de se esperar, principalmente quando a gente vai ministrar na vida de alguém que está chamando a atenção de Deus, é que as coisas estejam em ordem. Mas no momento que ele fala de marido e a coisa não confere do outro lado, é um momento que muitos de nós poderíamos recuar. Não, eu errei, na revelação. Mas eu tenho entendido, querido, quando a gente dá esse passo de fé para entrar, eu costumo dizer, é como se Deus desse um upgrade, uma atualização da revelação. Paulo no início diz, eu vejo que a viagem vai ser danosa, para o navio para cá, para as nossas idas. Lá na frente de gente, nossas idas não. Nossas idas vai correr o grande risco, mas a gente não morre. Me parece, querido, que a primeira impressão é que Jesus não define o relacionamento tão bem como Ele faz no segundo momento. Isso me leva a acreditar, assim como nessa situação que eu estava com o Maître, que a gente precisa entender, querido, que o Espírito Santo, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então a gente não pode ser absoluto. A gente tem que ou checar, ou no momento como esse, confiar que Deus vai dar detalhes. Eu tenho estado em situações onde eu confiei, e o que eu comecei, falei, olha, Deus está mostrando a situação. Eu falei, não é bem desse jeito que eu estou falando. Para ser bem específico com você, a coisa é dessa forma, e tem momentos assim que logo depois de eu começar a corresponder com Deus, é como se aquilo ficasse tão claro. Então eu quero te encorajar, querido, o extraordinário vai acontecer, o espetacular vai acontecer, é uma questão de tempo. O resultado sempre vai ser extraordinário. Mas a gente precisa aprender, querido, a simplicidade dos dons.